A gente já segue agora com o debate entre Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Caio, começo com você. Essa condenação pode descredibilizar as declarações do hacker na CPMI na semana passada? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Não pode descredibilizar porque ele nunca gozou de credibilidade. Todo mundo já sabia exatamente o que ele era. E eu trago aqui fala do Dr. Sérgio Moro, vítima, ex-juiz e senador da República, sobre essa figura. Ele diz o seguinte, aspas, o depoente é envolvido em fraudes, é um homem que faz do crime sua profissão. E, naturalmente, a gente tem que colocar o depoimento de uma figura com uma biografia tão atribulada, em dúvida. E, inclusive, na ocasião, o senador escancarou o desatino que é tratar uma pessoa como essa, como um herói, algo que estava, de certa forma, sendo feita. Inclusive, num determinado momento da CPMI, tem uma cena muito feia do conluio de assessores parlamentares, de deputados e senadores da esquerda, falando ou combinando respostas e perguntas com os advogados do depoente, agora condenado, e que já havia sido condenado, inclusive, num processo de estelionato. Então, por isso até que eu coloco isso, eu não estava fazendo uma elucubração, não. A gente está falando de uma pessoa que já foi condenada por estelionato num caso envolvendo mais de 40 vítimas. Então, um crime financeiro gravíssimo, envolvendo cartões de crédito e tal, enfim, esse tipo de coisa. E já que a história é falar da credibilidade do discurso dele, a gente tem que lembrar que mesmo na lei das organizações criminosas, que dispõe aí sobre o Instituto da Delação Premiada, aquela situação em que o investigado ou que o réu auxilia a justiça na elucidação da verdade dos fatos e, em contrapartida, tem a sua própria pena reduzida, mesmo lá no artigo 3º, parágrafo 16, está estabelecido que não é possível você decretar medidas com base apenas nas declarações de um colaborador. E parece que essa era a intenção dele, fazer uma delação premiada. Então você não pode nem determinar a medida cautelar, recebimento de denúncia, muito menos sentença condenatória. Então tudo que ele falar carece de comprovação, de uma ampla corroboração probatória. Agora, se for tomar a palavra dele pela palavra dele, essa nunca teve credibilidade, como bem sintetizou o Dr. Sérgio Moro. Muito bem, José Eduardo Cardoso, boa tarde, bem-vindo. Essa condenação pode descredibilizar as declarações do hacker na CPMI na semana passada? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Eu acho que nós temos que separar duas coisas. Em primeiro lugar, a condenação era devida. Eu não sei se a dosimetria está correta, me surpreendeu um pouco os 20 anos, teria que examinar a sentença para verificar se não houve nenhum abuso na dosimetria. Mas, efetivamente, a condenação era devida. No entanto, nós temos sempre que separar as coisas, a mensagem do mensageiro. Não é porque o mensageiro é um delinquente que aquilo que ele fala é em verdade. Não é porque uma pessoa é não condenada ou é tida como, abre aspas, do bem, que aquilo que ela fala é verdade. Ou seja, aquilo que Delgatti fala não tem credibilidade por si e nem perde credibilidade por si. Tem que ser investigado. Ou seja, ele fez afirmações gravíssimas. E algumas delas, num contexto que eu quero chamar a atenção, são bastante delicadas. Por exemplo, o Caio citou há pouco o Sérgio Moro, que ele faz do crime a sua profissão. Perfeito, mas este criminoso foi recebido pelo presidente da República, que sabia que ele era criminoso. Por quê? Para quê? A senhora Carla Zambelli recebeu esse criminoso, contratou esse criminoso e pagou esse criminoso. Por quê? Para quê? Ou seja, esse tipo de situação tem que ser analisada. Ou seja, mais até do que eventual diálogo entre assessores e advogados na CPI, nós estamos falando de um presidente da República que recebeu esse criminoso. Nós estamos falando de uma deputada federal que contratou esse criminoso. E que tudo leva a crer que os objetivos não eram nobres. Claro, ao contrário, tudo leva a crer que aquilo que ele falou tinha correspondência no contexto daquilo que estava se fazendo. Agora, não se pode presumir nada, vamos investigar. Mas eu não posso dizer é mentira porque foi Delgatti que falou, como também não posso falar é verdade porque foi Delgatti que falou.
Ou seja, isso é ponto de investigação. E aqui um aspecto importante: nós nunca podemos condenar ninguém, pelo depoimento de alguém. Nunca. Nem por sendo delação premiada, nem sendo depoimento. E essa é uma crítica que sempre se fez ao doutor Sérgio Moro. Porque muitas vezes prisões foram decretadas preventivamente com base num depoimento. Então, esse tipo de coisa deve valer para todos. Para quem acusa Sérgio Moro, para quem defende Sérgio Moro, para quem acusa Bolsonaro, para quem acusa o presidente Lula. Ou seja, direito é para todos. Eu não posso utilizá-lo ao sabor das minhas conveniências político-ideológicas. E é nesse ponto que eu quero dizer: não é porque Delgatti foi condenado que o que ele diz não deve ser investigado. Não deve ser tido como verdade, mas também não deve se pressupor como mentira. Nós temos que investigar a fundo. Agora, que a fala dele guarda algumas situações de correspondência com atitudes, com pagamentos da senhora Carla Zambelli, com o reconhecimento de que ele foi recebido pelo presidente da República, que sabia que ele era autor de delitos, isso efetivamente parece claro.